Olá, pessoal, todos bem? Como vocês estão? Boa noite. Desculpem o atraso hoje. Eu tive alguns percalços sobre a internet e aí eu não consegui estar aqui com vocês nesse momento, no horário marcado que é às 18 horas. Eu tive um atrasozinho, desculpa, pessoal. Mas então, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão dispostos a começar a nossa live, que vocês estão dispostos a o interior, o seu verdadeiro eu interior. E eu estou aqui com meu amigo Evandro, que hoje nós vamos estar conversando. Meu amigo, tudo bem? Oi, tudo bem? Será que tô travado aí ou tá tudo funcionando? Tá tudo funcionando aqui para mim. Você consegue me ouvir direitinho? Eu consigo te ouvir super bem. Eu só tô com a minha imagem travada, mas me diz aí se tá tudo certo. Tá, E eu tô te vendo do seu nariz para baixo. Mentira. Você tá ótimo. ai, que bom. Que aconteceu? Algum imprevisto aí com o celular? Não sei, tá travado. Eu tô me vendo assim congelado, mas se vocês estão me ouvindo, se tá ouvindo o meu som, tá tudo certo. Bora. Tô vendo até uma bicicleta aí atrás, lindíssima, inclusive. Uma bicicleta voadora especialmente para sua live. Ah, obrigado! Obrigado pelo carinho, querido. Então, quero te pedir desculpa, mas eu tive que ajudar meu pai aqui numa emergência rapidinho. E aí, então, eu corri lá na rua com ele, consegui chegar a tempo, mas bora lá, né? Começar essa nossa live. Evandro, todo início da nossa live, eu sempre explico para o pessoal o seguinte, que aqui do lado, gente, tem um coraçãozinho que é muito legal quando vocês ficam apertando esse coraçãozinho, porque o Instagram entende que essa live é muito relevante. Então ele começa a disparar convite para todo mundo. Então, por favor, que vocês que estão aí, lembrem de toda hora ficar lá apertando o coraçãozinho para gente. E também nós temos o aviãozinho, que esse aviãozinho é para você mandar para quem você acha que vai ser interessante estar ouvindo aí sobre esse nosso assunto, sobre essa filosofia tão importante que, pelo menos eu acho, para a gente estar despertando esse nosso verdadeiro eu. Não é isso? Sim, é isso. É Que isso. bom. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Ana, Ludmila, Virgínia, todo mundo que encontra aqui conosco. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vanessa. Pô, minha Nós tela tá temos. meio congelada, eu não consigo ver quem tá entrando, mas tudo certo. Ah, Você vai cantando ah, aí, que tiver aparecendo, vai me pode falando. deixar. Vou te contando tudo, pode deixar. Beleza. Amigo, mas me conta, o que são esses 8 ventos? Porque eu fiquei assim, meio curioso para saber o que são aí, o que é isso, né? Cara, os oito ventos, né? Ah, vento pode ser uma coisa super gostosa, tipo uma brisinha que a gente pega, né? Aquela brisa assim que vem Sim. final da tarde, ali de frente para o mar, pegando uma brisa gostosa. E vento pode ser um tornado, talvez, um furacão. Então, o budismo, ele fala desses ventos através de um princípio, né, que na verdade é foi um escrito. A gente pratica, não sei se você costuma falar isso aqui, mas eu e Léo praticamos um budismo que chama Budismo de Sim, Nichiren Daishonin, isso. e esse Buda, o Nichiren, ele escrevia para os seguidores dele, para as pessoas que se identificavam com o que ele estava pregando lá na época, Japão feudal, 1200 e blau. Então, assim, lá atrás. E um desses escritos, o Buda, ele orienta um seguidor que estava passando por uma situação bem desagradável. Ele protegia um senhor feudal, né? Ele era samurai e era médico também. Ele protegia o senhor dele e começou a rolar uma traminha assim da galera ali, porque começaram a falar mal dele, ele chamava Shijokingo. Começaram a falar mal do Shijokingo para o senhor feudal começou a ficar meio ressabiado, ou seja, começaram a acontecer várias coisas externas que começaram a desestabilizar um pouquinho esse cara, o Shijokingo. E aí então o Buda Aham. escreve para ele, incentivando ele e usando essa nomenclatura assim, dos oito ventos. Ele Uhum. explica que a nossa mente ela é muito inconstante, ela varia muito, né? Ela oscila muito. Então, assim, uma hora a gente está para baixo, uma hora a gente está empolgado, uma hora a gente está mais tranquilo, uma hora a gente está irado.
Então, assim como a gente oscila muito, muitas coisas podem acontecer ao nosso entorno. E Certo, que verdade. o mais importante disso tudo, que aí eu acho que tem a ver com o que você tá fazendo aqui todo dia, né? O mais importante disso tudo Exato. é a gente criar esse forte eu, a gente ter um Sim. eu tão forte, tão inabalável, que quando um desses ventos aí bater, a gente não se desestabilize, que a gente continue, né, inabalável, inteirão. Sim. E aí, 8 ventos, né? Que Sim. ventos são esses? Que é isso? Vocês Isso é podem uma estar brisa? perguntando. Que é isso? É uma brisa? É o ventinho ali do mar? Que maresia? Que é isso? Pois é, que ventos são esses? Aí a gente divide em 4 ventos favoráveis, que são os ventos mais legais, e eu coloco aspas aqui, porque às vezes um vento que é legal, esse vento ele pode super te desvirtuar, pode super te desmotivar, inclusive, pode super te levar lá para sua, né, para os seus lugares mais estranhos, para sua escuridão fundamental, que é um outro termo que a gente usa bastante no budismo. Então tem Sim. 4 ventos que são os ventos favoráveis e 4 desfavoráveis. Os favoráveis são a prosperidade, a honra, o elogio e o prazer. E os desfavoráveis, o declínio, a desgraça, a censura e o sofrimento. Que de alguma forma esse combinado de 8 coisas, eles concentram muito o que acontece na vida das pessoas, o que acontece na nossa vida. E aí, para talvez ficar um pouquinho mais fácil assim de entender, e até pra gente assim mesmo, eu fui lá, ó, resgatei meu dicionário, não sei se vocês estão vendo, que era uma coisa Sim. que eu de vez em quando gosto de recorrer, porque eu acho que as palavras têm significados que quando você, às vezes uma palavra que você fica repetindo sempre, 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 aí quando você pega ali, tipo, o significado mesmo, a etimologia da palavra, você entende muita coisa. Sim. E a prosperidade, que é um vento favorável, é quando a gente tá indo bem, né? Quando tem uma Sim. coisa que está acontecendo super bem. Então, normalmente a gente usa isso quando as coisas estão no movimento legal. Tanto é que no dicionário, prosperidade é sinônimo de felicidade. E, e eu acho legal pegar esse primeiro vento, né, o favorável, o vento da prosperidade. Eu achei legal falar dele porque Claro. tem esse ganchinho para a gente pensar um pouco na felicidade, né, Léo? Na Sim, felicidade. sim. E Porque eu, é sinônimo de felicidade, mas a gente que enfim, tá aí nessa onda do budismo, a gente sabe que tem uma diferença muito grande de felicidade relativa e uma felicidade sim. absoluta. Ou então alegria, né? Que a felicidade ela vai distinguir da alegria, que são dois sentimentos totalmente diferentes, né? Exato, exato. A prosperidade, nesse caso, no dicionário tem como sinônimo de felicidade, mas ela, assim como todos os outros ventos, são circunstanciais. São coisas que estão aí fora, né? São os ventos que batem. Então é Sim. isso. Eu agora, as coisas estão prósperas, está tudo acontecendo na minha vida, estou super motivado. E aí, de repente, talvez eu perca meu emprego, e aí não tem mais prosperidade. E aí eu já estou infeliz de novo. Então, tem Então, uma diferença. o que você está nos contando que esses 8 ventos, eles seriam uma oportunidade para a gente avaliar a nossa vida, mais ou menos assim? Por exemplo, quando você me fala sobre prosperidade, né? Sobre esse vento da prosperidade, a gente precisa avaliar a nossa vida. Bom, esse aqui é um vento da prosperidade. A gente já sabe que ele é como você usou a aspas, né? Um vento a favor. Então, será que isso é bom ou ruim para mim? Né? Como é que a gente Sim, vai dosar isso para ser um remédio, para ser um veneno? exato. Eu acho que a chave disso. E aí é ótimo, porque a gente vai conversando e as coisas elas já vão, enfim.
Ia falar disso um pouquinho depois, mas acho maravilhoso já falar agora, porque é a essência Desculpa. dos outros. Não, não, imagina, mas isso é um diálogo legal, isso é um diálogo Sim, vivo, né? sim, sim. O que vai definir tudo, cara, é a nossa postura, né? O nosso comportamento quando esses ventos baterem, tanto os ventos bons quanto os ventos desfavoráveis. Entendi. Então, é isso. Tem momentos na minha vida que eu vou estar prosperando, que eu vou estar num relacionamento legal, que eu vou estar num trabalho bacana, que vai estar tudo dando certo e eu vou estar empolgado com isso. E tem Sim, momentos que eu vou estar sofrendo, que as coisas não vão estar acontecendo muito como eu tinha planejado. A questão é que foi o que o Buda, né, incentivou aquele seguidor dele, o Shijokingo. Cara, independente do que acontecer, cultive dentro de você um valor, crenças, preserve a dignidade da sua vida, preserve o seu eu, preserve isso, porque isso é inabalável perante qualquer circunstância. sim. Então, Ser eu fiel acho que àquilo que a gente pensa, né, Evandro? Porque muitas das vezes esses ventos, por exemplo, do elogio, por exemplo, ah, nossa, você é muito bonito e tal, valoriza muito a beleza exterior. E aí, quando você vai ver, essa beleza ela é tão efêmera, né? Porque a qualquer momento você pode perder. Um acidente pode vir desfigurar o seu rosto. Então você deixou de perder o seu valor, né? Então, é isso que você está falando? é isso também. É isso também. Elogio a beleza física. Uma coisa legal, que o elogio é um dos ventos que são considerados favoráveis, né? Sim, É, nessa era da internet, por exemplo, uma era de likes, uma era onde a nossa imagem importa mais que tudo, aonde o que a gente posta entende? sim, Como isso pode afetar a minha vida? Então, sim, o que eu acredito, sabe? É um questionamento que eu sim, acho que a gente pode ter. Eu sim, acredito no que os outros estão me dizendo, tipo, eu vou guiando as minhas ações, o meu humor, o meu cotidiano, a minha perspectiva sobre a vida é guiada por algo externo, pelos ventos, pelo que estão dizendo e esperando de mim, ou pelas minhas convicções, pelos meus propósitos. E eu gosto muito de falar sobre os oito ventos, assim, porque eu acho que é uma coisa muito. Esse budismo é considerado um budismo do povo, né? Um budismo da vida diária. sim. Diferente de outras linhas budistas, que talvez as pessoas tenham uma imagem de, sei lá, sacerdotes com cabeça raspada, pessoas meditando no meio de montes, enfim. Esse é um budismo justamente dessas questões, assim. Aham. E, e eu gosto muito de falar dos oito ventos, porque de alguma forma ele acaba resvalando em vários outros princípios do budismo. Porque, por exemplo, eu não consigo pensar em oito ventos sem pensar em propósito. Não consigo pensar em falar de oito ventos e não pensar em juramento. Que às vezes são Pô, palavras que algumas pessoas não têm tanta familiaridade assim, né? Mas você ter um juramento, o que é um juramento? É o juramento que você faz para a sua vida. Um sim. juramento que você faz para você, pensando na dignidade da sua vida, pensando na sua relação com o todo, pensando na sua vida num sentido mais amplo. Esse Sim, juramento é o que vai ser a base das nossas ações. Esse juramento é o que vai segurar a onda no momento crucial. Quando um sim, vento, sei lá, que é um vento ruim, por exemplo, né, que eu falei, o da censura, que na definição do dicionário é ser caluniado pelas pessoas. Quando bate uma censura, o que segura a minha onda para que eu não me desestabilize e não acredite naquilo ou não seja levado por aquilo? São os meus valores, as minhas crenças, o meu propósito. Então, sei lá, tô falando demais, Léo. Fala aí um pouquinho. não, é porque você está falando coisas incríveis, assim, então é muito legal a gente prestar atenção. Mas o que você vem dizendo, né, sobre essa questão da censura, o real valor, Evandro, que eu acho que eu já te contei sobre isso, inclusive quando eu te convidei, que o sentido dessa live é fazer justamente isso, é despertar o eu. E hoje eu estava conversando com uma grande amiga psicanalista e ela me falou o seguinte: então comece a falar
despertar o verdadeiro eu. Porque quando a gente fala despertar o eu, né, ele dá um sentido de egóico. E que é Sim. uma coisa totalmente fora daquilo que a gente está falando nesse momento, né? É despertar o eu, que é o verdadeiro eu. Quem é o verdadeiro Evandro? Porque a gente tem várias máscaras, né? A gente tem, não é máscara de ser negativo. A gente tem vários personagens. Você é uma pessoa comigo que você é totalmente diferente com sua família, que é totalmente diferente com um amigo de anos, né? Sim. Então, a gente tem essas formas de comportamento. Mas quem nesses todas as versões do Evandro, no bom sentido, eu acho que você está me entendendo, quem é o verdadeiro Evandro? Que essa essência, em cada momento que você está cultivando, né, nessas relações, por mais que você se apresente de formas diferentes, quem é o verdadeiro Evandro? Que é o cerne do Evandro. Esse cerne que tem que ser verdadeiro em cada relação. Então, Sim. quando a gente fala sobre despertar esse eu, né, então agora a partir de hoje já vou colocar isso, despertar esse verdadeiro eu. Esse verdadeiro eu, a gente precisa para que esses 8 ventos, que é o que o Evandro está nos dizendo, para nos assegurar. Para nos assegurar e segurar. Porque o que eu penso de vento, né? Quando eu estudei sobre esse princípio e tudo, quando a gente propôs falar sobre isso, eu ouvi assim, um vento é exatamente o que você disse no início, introduzindo. Ele pode ser uma brisa, ele pode ser né, um vento até mesmo da minha boca para soprar algo, uma vela. Isso também é um vento. Bom, Sim. quando a gente vai falar sobre 8 ventos, eu paro e penso assim, eu preciso entender o que são esses ventos e que em sentido eles vão poder me ajudar ou me atrapalhar. Porque da mesma forma que a gente tem, né, como você já sabe, eu estou aqui em Minas, minha avó, eu tive na casa dela hoje e ela mostrou um pé de tomate que ela falou que nunca plantou, que está na jardineirinha dela na varanda. Só que a casa da frente tem um pé de tomate. Aí eu Uhum. falei, vó, já tá explicado. O passarinho, o vento trouxe pra cá e pegou aqui no seu. Aí ela, mas eu adoro, acho tão bonitinho. Então, os ventos traz boas notícias, mas os ventos também podem arrancar essas boas notícias. Então, como você disse, que os 8 ventos não tem como você estar pensando em outros princípios, um dos princípios que eu também não deixo de pensar é sobre o veneno remédio. Porque Sim. o elogio é bom, a censura, para mim, eu acho muito boa, porque a censura ela faz parte para que a gente possa entender qual é o limite para conviver numa sociedade. Né? A gente pode ir até aqui, passar daqui precisa ter um limite. Né? Então, mas como você disse aí numa definição do dicionário, é um pouco diferente do que eu estou dizendo como censura. Né? Sim. Mas, enfim, quando eu estudei, que eu coloquei isso em prática na minha vida, eu pensei dessa forma. Então, é mais uma questão de como eu me vejo diante desses 8 ventos. Se eu não me entender e saber qual é o meu papel naquele momento que eu estou sendo censurado, se eu não souber receber, vamos falar da censura do ponto de vista que eu estou dizendo, de crítica, né? Da pessoa, de alguém vir me criticar, talvez, de uma coisa que eu estou passando do meu limite, por exemplo. Então, eu ser censurado e não entender isso é porque talvez eu não me conheça. Tanto que eu não tenha um forte entendimento do eu, que eu passo do meu limite. E eu preciso ser censurado. Tá dando para entender? Sim, sim, sim. É uma viagem de autoconhecimento, né, Léo? Acho que Sim, você está falando de autoconhecimento, de a exato. possibilidade de não se olhar com uma autopiedade e sim com um olhar de autoaprimoramento. Assim, eu estou aqui Exatamente isso. para me autoaprimorar, para melhorar, para ver onde eu, né, iluminar Sim, os meus aspectos que já são bons e transformar os meus aspectos que eu preciso transformar. exato. Sim, acho que sim. Acho que os oito ventos, eles têm tudo a ver com isso, com um autoaprimoramento, porque
Se é sobre a postura que eu vou ter quando um vento bate, é totalmente sobre... É um exercício que passa também pelo inconsciente, porque às vezes a gente... nós somos formados muito por inconsciente, assim, temos muito Sim, de inconsciente, mas é um exercício muito consciente sim, de dominar a mente. Quando uma exato. coisa acontece, o que eu vou nutrir nessa situação, no meu coração, na minha vida? E uma coisa que, que eu tenho pensado, acho que muita gente tem pensado sobre isso, e pensado de uma forma luminosa, assim, no sentido, numa forma ampla, sabe? Que é a questão da morte. A gente tem ouvido falar tanto de morte, a gente tem ouvido falar tanto de tanta coisa louca acontecendo nesse momento. E se a gente ficar pensando só nas coisas que a gente está vendo, só o que está aqui perto do meu nariz, e se a gente ficar se alimentando só disso, muito provavelmente a gente vai acabar se afundando nisso e vai, tipo, esse vento vai bater e vai levar, entendeu? Eu acho que Sim. fica um convite, assim, muito, muito convite, assim, de coração, para a gente tentar entender tudo isso que a gente está passando de uma forma mais ampla, de Sim. tentar, que era exatamente o conselho que o Buda deu para o Shijokingo quando É isso enviou que eu ia essa te, carta para ele. que eu ia Tipo, te pedir agora. Repete pra gente, por favor. Qual foi o conselho de Nichiren? cara, o conselho foi exatamente esse. Ó, sua mente oscila pra caramba. Então, entenda que existem os 8 ventos, existem esses ventos que vão bater, mas tente enxergar a situação que você está vivendo, que no caso dele era aquela questão toda com o senhor feudal dele, as pessoas falando mal dele, o senhor feudal meio ali encrencando com ele por conta do que os outros estavam falando, né, caluniando, censurando, enfim. Então, o conselho é tente pensar isso de uma forma mais ampla. E ampla no sentido, continue agindo de acordo com as suas convicções, com seus princípios. Deixa isso te guiar e não as circunstâncias. Sim. Então, trazendo bem assim para o nosso dia a dia, né? Eu tava falando sobre isso, assim, de que com tudo isso que está acontecendo no mundo, se a gente ficar muito assim, pensando nas coisas, sabe? Ah, não sei quantas pessoas morreram e não está acontecendo isso, e os governantes, e que ações estão sendo tomadas, claro que tudo isso é importante, claro que tudo isso é importante, só que se a gente agir baseado nisso tudo que está acontecendo, a gente provavelmente só vai ficar num círculo vicioso, assim. Se Consome isso for, isso e alimenta isso. Consome isso e sim. alimenta isso. Se isso for o seu ponto de partida, se essas notícias são importantes, são, a gente precisa visualizar. Mas se isso for o seu ponto de partida, aí que vem a preocupação. Não é isso que você está falando? Exatamente, exatamente. Essas coisas são importantes, a gente tem que estar informado, a gente tem que transformar muita coisa, mas muita, assim. As coisas estão ficando muito evidentes, né, nesse período. Sim, Muita coisa para sim, ser transformada enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto seres humanos mesmo. sim. Mas o que tem que É, mover a gente sim. não é a tragédia, né? Não é a Não, tragédia que tem que mover a não. gente. E não é a É, tragédia assim, é a tragédia do mundo. Não é a minha tragédia, sabe? Não é a minha lamentação, o meu desespero. E sim, deixa eu ver o que eu estou nutrindo aqui nesse momento e deixa eu ver o que eu posso de melhor sim, vibrar aí para o mundo, sabe? sim, sim. Enfim, viagens, viagens. É, mas eu não sei se vocês, né, você, Evandro, e vocês que estão aí nos assistindo, se vocês já depararam com uma situação assim. Você tem uma convicção. Você entende o que é essa convicção. Você sabe o que você tá sentindo, você está vendo que isso é o mais certo possível se fazer no momento. E todo mundo ao seu redor acha isso alienado, acha isso errado e fala que você que está louco. Gente, Sim, se nesse momento vocês estiverem passando por isso, pense o seguinte, que a melhor oportunidade essa oportunidade é a melhor para que você possa desenvolver a sua convicção.
Porque se você tem a convicção do que você está fazendo é correto, seu sentimento, você não está passando por cima de ninguém, se isso tudo... É isso que Nichiren Daishonin, pelo que eu entendi que o Evandro disse, né, é isso que Nichiren Daishonin disse. Por mais que as pessoas, o senhor feudal, porque naquela época, né, vamos falar um pouco do cenário histórico, naquela época de 1200, que é a época de Nichiren Daishonin, e principalmente no Oriente, as pessoas que serviam o feudal era um deus para eles, né? Eram uma pessoas que eles admiravam muito. Então, o senhor feudal falar, tá ali prejudicando, pensando mal dele, era uma ofensa muito grande. Então, é como se seus pais hoje tivessem pensando errado contra você, né? Pensando mal sobre você. Então, a gente para e pensa que você precisa ter essa sua convicção, de você entender qual é o seu caminho nesse momento e que você tenha a postura de falar assim, não, gente, essa é a minha verdade. Isso é o que eu acredito, essa é a minha postura. E que nenhum outro vento possa vir te abalar pela convicção que você tem. Não é isso, Evandro? Exatamente isso. Exatamente. Eu acho que uma situação que exemplifica bem tudo isso que você acabou de falar e que eu sempre gosto de pensar também é o Titanic, né? Poxa. É o que aconteceu com o Titanic. Uma mesma situação para todo mundo que estava ali, uma situação horrorosa, uma situação trágica, um navio que estava se afundando. E aí, no meio disso tudo, tem a postura e o comportamento dos músicos que ficaram tocando enquanto isso tudo estava acontecendo para tranquilizar as pessoas e levar um pouco de, na medida do possível, de uma outra energia ali para aquelas pessoas. Tem o comportamento do construtor do navio, que foi um cara que construiu, e no último momento, na hora assim que o negócio, né, no momento crucial, ele foi o primeiro a sair do navio, ou seja, isso não me pertence, tá com vocês aí. Tem o cara que conseguiu dar uma trapaceada e botou uma roupa de mulher, porque as mulheres estavam sendo desembarcadas primeiro e as crianças também. Mas esse cara, posteriormente, ficou completamente desnorteado. E assim, tem relatos dele, né? Depois de muitos anos, que ele nunca conseguiu voltar a ter uma... Nunca conseguiu ficar em paz, né? Ele lúcido, a covardia, né? A covardia, ela uma hora a conta chega da covardia. Então, sim, assim, claro. Por isso que é importante a gente, cara, tá com a consciência tranquila de que a gente tá dando o nosso melhor, de que a gente, enfim, tá... Amigo, é muito importante a gente... Eu gosto muito de pensar sobre isso, como a gente está aqui trazendo o princípio e batendo o nosso papo, falando sobre... Trazendo para a atualidade, nós temos a Rose, que é aquela menina que ela sentia o incômodo de estar vivendo naquele mundo, né, totalmente alienado, e ela não entendia pelo que eu percebo, ela não entendia muito aquela movimentação dentro do Titanic. Então, quando ela conhece o Leonardo DiCaprio, né, o Jack, quando ela conhece aquele cara, o plebeu, aquele cara pobrão, e mostra para ela a cultura, o que é verdadeiro, as pessoas, como é que é lidar com o outro, né? Porque Titanic é 1920? 1910? 1912. 12. Já tive um sopro aqui. Cola boa essa, hein? Cola boa. E aí o que acontece? Em 1912 as relações eram muito, né, aquela coisa muito pomposa, né, da sociedade rica. E os pobres é o que se relacionavam, que lidavam com o outro e tal. Então, quando ela entende qual era o buraco que ela estava ali dentro, que é aquele incômodo de não se sentir ligada àquelas pessoas, de viver um mundo de mentira, ela quis simplesmente honrar aquilo que ela estava sentindo. E ela foi até o fim. Inclusive é uma das que ficaram sobreviventes no filme. Né? E ainda ficou com o coração do oceano. Né? A gente está falando do filme, né, gente? A gente não está falando da vida real. Vamos falar do romance. Então, assim, a gente vai parar para perceber que essa convicção daquilo que você sente, mesmo que você dê a sua vida como músico,
perante o seu propósito, cara, isso é muito, muito legal, né? Sei lá, tanto que foi retratado ali dentro do navio essa coisa linda que foi os músicos tocando para as pessoas, né? Então, o melhor disso tudo, que é o objetivo dessa live diária, e que o nome dela diz isso, que é iluminação diária, é para que a cada dia a gente possa estar fazendo o exercício de olhar para dentro. A gente começar a nos enxergar e começar a ver quem é o Léo, quem é o Evandro, quem é você que está aí nos assistindo. Porque cada um tem um caminho. Esses 8 ventos, ele tem um sentido para mim, que ele vai ter um outro sentido para o Evandro, que vai ter um outro sentido para outras pessoas. Cada um é um. Então a gente tem que tomar cuidado, que não é uma coisa, né, que é para todo mundo da mesma forma, né, Evandro? Nossa, com certeza. Se tem uma certeza que a gente tem, é que todo mundo é diferente, né? Por isso que eu não gosto dessa máxima, somos todos iguais. É ao contrário, somos todos diferentes, somos todos absolutamente diferentes. E cada um com a sua individualidade, cada um com as suas características positivas, com suas características que ainda precisam ser transformadas e melhoradas. E é legal a gente estar dialogando aqui bem informalmente. Eu, enfim, acho ótimo isso, porque o informal, né, essa conversa assim meio jogada, mas falando sério ao mesmo tempo, traz pra gente esse convite mesmo, tipo, cara, que olhar que eu posso lançar para mim mesmo. Tem uma frase, inclusive, que eu acho super linda, que é: o verdadeiro lugar de nascimento é quando lançamos um olhar inteligente sobre nós mesmos. E é lindo, porque é isso. Eu começo a mudar e transformar quando eu me permito, né? Quando eu olho para mim com esse olhar de falar, peraí, deixa eu ver como é que eu estou agindo aqui. E principalmente nesse momento, né, Léo? Que eu acho importante também, isso que você falou. Cada pessoa está experienciando isso de uma maneira diferente. A internet, eu sinto que é um lugar de muitos achismos e muitas verdades, né? Tem sempre alguém falando para você, tipo, o que é legal, como você tem que fazer, sabe? E não, cada um tem uma forma de lidar com as coisas. Principalmente nesse momento, que pegou todo mundo muito desprevenido, mas que ao mesmo tempo, pra gente que está com esse olhar aí de aprimoramento, que é budista ou não, enfim, que se interessa pela filosofia do budismo, pra gente é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de colocar em prática tudo isso, inclusive, que a gente vem pensando e estudando, que eu acho que se resume bastante nos 8 ventos, porque é isso. Como eu ajo quando eu tenho um momento crucial na minha vida. As minhas ações são baseadas em quê? Em que eu estou me guiando por um fator externo ou eu estou me guiando por esses outros todos valores aí que a gente está conversando. Dá que pano é a pra raiz, manga, né? né? Sim. Oi? Dá pano pra manga essa conversa. Com certeza. Eu já liguei hoje pro Instagram e pedi para adiar nossa live para 3 horas. Para não deixar cair, a gente vai ficar aqui 3 horas, tá, gente? Mas, assim, é muito importante isso tudo que você disse, Evandro, porque a gente para perceber que o que vai nos tirar do nosso propósito, daquilo que você acredita, vamos falar assim o termo mais usual do sério, né, que vai nos tirar do sério, que vai nos desestabilizar, que esse vento vai nos balançar, tudo bem, porque todo mundo balança, somos seres humanos, mas nos arrancar, conseguir levantar a nossa raiz e quase nos tirar de dentro da terra, de onde a gente se alimenta, é como você conhece a sua raiz. Porque se você tiver uma raiz que é de cenoura, não, de cenoura não, me desculpe, de um coentro, por exemplo, que é aqueles cabelinhos, aquela coisa bem tranquilinha, bem assim, qualquer ventinho tira ele ali do chão. Mas e se a gente tiver uma raiz de mandioca? Eu tô bem mineiro, gente. Tô muito mineiro. Vai nessa onda aí que tá legal. Então tá. Eu acho que voltou a mineirês assim com unhas e dentes. Mas
se a gente tiver uma raiz de mandioca, que é aquela coisa grande, profunda, que a cada tempo que passa, ela vai entrando mais para dentro da terra e a gente consegue chegar, ficar firme, pode passar o vento que for. Cara, essa daí é o que a gente precisa estar nos conhecendo, saber como é a nossa raiz. Como é, e essa raiz eu quero dizer que é o verdadeiro eu. É se você está de uma forma muito aparente, né? Porque o coentro é muito bonito, mas se você for ver o pé da mandioca, ele não é. Ele é um tronco fininho e quando você consegue tirar, tem aquelas raizonas, que é aquelas mandioconas que a gente come, que a gente vê no mercado. Né? Só que a árvore, ela é fininha, ela é pequenininha, uma coisinha bem, bem tranquilinha. Mas ela não sai do chão. Sim. Então, onde está a sua beleza? Onde está o seu maior nutriente? Está na sua aparência, que só que é aquilo que as pessoas veem mesmo? Ou está lá dentro, no seu verdadeiro eu, aquilo que você vem cultivando a cada dia, aquilo que você vem preocupando em nutrir as outras pessoas, né? Porque eu acho muito lindo, Evandro, esse papel da natureza, esse papel de nos nutrir com os nutrientes. Então, a gente veio para a gente cultivar esses nutrientes, né, a se alimentar desses nutrientes e nos fazer mais forte com esses nutrientes. E o que a gente tem que fazer com outro humano? Eu acho que a gente deveria continuar essa parte cíclica, né? De continuar alimentando o outro. Eu alimento aqui com a minha mandioca, eu vou passar essa minha energia para uma outra pessoa que eu adquiri dessa mandioca, e aí eu vou passando essa energia para as outras pessoas. Então, esse conectar, né, que a gente tem através da nossa filosofia e que a gente tem através de saber ser humano, a gente precisa colocar mais em evidência. Né? A gente está com tanto problema do isolamento social, muitas brigas, muitos casamentos que estão acabando, enfim, todos vocês sabem o que está acontecendo aí nesses isolamentos que vocês estão vendo. Mas como que a gente vai saber nutrir? Como é que esses 8 ventos não vão nos estabilizar? É aí que mora o segredo para que a gente possa estar entendendo essa filosofia e estar despertando ainda mais. Porque o nosso verdadeiro eu, porque você está tendo ciência do que é despertar isso, do que é o que é fora de você, o que é dentro. Por isso que eu estou sentindo e senti essa necessidade de estar falando sobre essa filosofia do budismo. Porque ela traz essa centralidade de você, não é a parte religiosa, mas é a parte filosófica da religião, da cultura budista, né? Que é você entender o que é essa filosofia e começar a colocar em prática para você entender o que é de fora, o que é de dentro, quem sou eu, como é que eu faço para conectar, enfim. Massa, legal, é isso aí. É isso aí. Você falou uma coisa muito bonita, que é o saber ser humano. Nem todo mundo sabe ser humano, é porque parece que já está dado, né? Eu nasci ser humano, eu sou ser humano. Não. Só que tipo de ser humano eu quero ser? Que tipo de humanista eu posso me tornar? Então, é um aprendizado, é mexer com crença, é mexer com valores, é pensar em propósito, pensar em missão. Sim. E óbvio que a gente está falando aqui da parte da filosofia, mas eu acho importante, eu sei que daqui a pouquinho a gente está quase já se aproximando do final, deixar o convite aí para as pessoas que nunca praticaram o Daimoku, para que elas se sentirem desejo, que elas pratiquem. Se tiverem alguma dúvida, falem com o Léo, pode me mandar mensagem também, porque muito do que a gente fala, às vezes fica só no racional, né? São informações que a gente vai recebendo, coisas que a gente vai assimilando. E o Daimoku, que é a prática que a gente realiza, é aí que está o negócio. É aí que você começa de... É a chave, é a chave. Sim. A filosofia é ótima, porque a gente não... No budismo a gente não tem uma fé cega, né? Não é assim, a fé, ela é baseada em muito estudo, não é a fé em algo externo, não é uma idolatria a algo externo, é muito pelo contrário, é a fé no meu potencial, na minha capacidade de transformar as coisas e modificar o mundo. Tipo, sou poderoso, cara, sou poderoso, tenho poder de transformar essa situação aqui. Então, mas é isso, para eu sentir isso,
é importante que a gente faça o Daimoku, né? Que é a recitação Sim, do mantra, na Myoho Renge Kyo, e a partir dessa recitação eu comece, de fato, mais do que só entender, a sentir. A sentir que sim, as coisas estão, tipo, estão encorpando, sim, estão sim, encorpando. sim. Então, acho que vale deixar esse convite aí pra galera que Com depois, enfim, certeza. Gente, é muito, eu gosto muito de deixar isso claro, Evandro, porque aqui não, o objetivo não é fazer dogmatizar as pessoas, né? com Trazer as certeza. pessoas para o budismo. Não é isso. A questão é fazer uma meditação. Essa meditação, como a gente viu com a Ana Bacos, que ela nos disse sobre a questão que ela é uma física quântica, Evandro, e ela nos contou como é que é essa questão de... Peraí que eu tenho que colocar meu telefone para carregar. Peraí. Pronto. Ela nos disse a questão da gente estar... de criar um campo magnético. Esse campo magnético, ele só pode ser criado a partir do momento que você começa a colocar som, porque som é energia. Então, quando você começa a colocar som, você começa a emanar para o universo, né, a sua frequência, aquela que você quer estar sintonizado. Né? Por isso que é muito ruim a gente reclamar, porque você está clamando duas vezes aquilo que Duas você está falando. vezes. Reclamar. Então, estou clamando duas vezes. Então, sei lá, né? A fulano é chato. Então, você está reclamando. Então, você está clamando duas vezes para ele ser chato com você. Né? Então, o som, ele também é energia. Então, quando a gente fala e recita o Nam Myoho Renge Kyo, é esse mantra que vocês também têm outros mantras que são outros ditos por aí. E que não quer dizer que o nosso seja melhor ou pior do que os outros, mas é a questão da energia que a gente capta na hora que a gente está recitando o Nam-myoho Renge Kyo. Então, essa parte que o Evandro está nos dizendo é a gente começar a entender que a meditação ela é muito importante porque você tem um momento do seu dia que você para e olha para você. Porque, Sim. vamos falar aqui, alguém aqui que não medite. Vamos supor que hoje Evandro não meditou. Evandro, se você não meditou, em que momento do... Vamos supor que eu tenho certeza que você tenha feito. Mas se você não tiver feito, em que momento do seu dia que você passou hoje que você teria tido a oportunidade? Se você não tivesse tirado esse tempo. Cara, em Né? nenhum. Seria uma coisa muito assim, vou, sei lá, enquanto eu tô cozinhando aqui, eu Eu vou, vou pensar em mim. pois é. Com que olhar que eu tô olhando para mim, né, entre uma coisa e outra? Sim. Então, quando a gente para esse tempo, fala, ó, todos os dias, porque é muito difícil também para a gente que tem a prática da meditação como prática religiosa, a gente colocar isso em dia. A gente Sim. colocar isso fazendo a meditação como um compromisso conosco mesmo. Então, quando eu tenho esse compromisso, né, a gente tem que colocar uma rotina no dia. Ah, não, vou fazer a hora que der. Você não vai fazer. Então, o convite que o Evandro deve estar fazendo aqui para vocês e que eu convido a todo dia é de que você pare um tempo, olhe para você. Não sabe meditar? A internet tem várias dicas. Se você quer entender como é que é a nossa meditação do budismo de Nichiren Daishonin, entre em contato com a gente que a gente vai te ensinar. Mais importante é que você tem que entender que você tem um potencial de você despertar o seu verdadeiro eu. E não é da forma que eu e o Evandro fazemos. Não é. Não quer dizer que esse é o único jeito. Esse é o jeito que nos fez sentido nesse momento da nossa vida e que pra gente foi mágico, foi incrível, tanto que a gente se tornou budista. Então, se Sim. você se conecta orando, né, rezando o terço, por exemplo, como os católicos, cara, que maneiro, reza o terço, faça o terço, mas nesse momento que você estiver rezando o terço, comece a prestar atenção em você, comece a prestar atenção, faça a sua análise de consciência, comece a entender como que você está agindo com o outro, e não somente falar a oração, porque aí você está criando somente um campo magnético muito vazio, sem muito alcance dessa onda de energia, porque não tem representatividade nenhuma, é só palavras sendo ditas. O que você acha disso que eu tô falando? Acho que eu tô falando besteira, né?
Não, em absoluto. Não, é isso, é Né? ciência pura, é ciência pura. Som é energia, então é, Sim, é importante. Para mim, é o sim, que você está falando. A gente está falando aqui de experiências muito particulares. Cada um sim, vai encontrar o seu caminho aí de autoaprimoramento. Longe de mim querer postular alguma verdade aqui. sim, claro, tenho Inclusive, eu certeza. acho, enfim, tô fora dessa onda de verdades absolutas, entende? Acho que Sim, tudo tudo pode se encaixar de acordo com a realidade de cada um. Mas é sim. isso. Acho que para É, mim e para você, esse mantra, assim, ele, pô, quando eu não faço, quando eu não tiro esse momento, quando eu não tiro ali meu, sabe? O tempo que for, que sejam 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, enfim. O tempo que eu tiro ali para mim, na minha manhã e na minha noite, para ter esse contato ali, né, sim, comigo. Quando eu sim, não faço isso, cara, eu sinto meu dia rendendo tão diferente, mas tão sim, diferente. E nas coisas mais sutis, que eu acho que é aí que tá a virada, assim, porque aí você tá um pouquinho mais desanimado naquele dia, aí você vai ficando meio desanimado, aí tipo tinha que fazer um exercício, né? Fazer um pouco de exercício, sei lá, uma série online de academia, que eu tô me esforçando para continuar em movimento, porque o movimento faz bem, o movimento do Sim, corpo faz muito sim. bem para a cabeça. Mas é isso. E O dia que aí, eu não quando você faço ali, olha. cara. Quando não olho já tá à noite, eu tô, tipo, vendo Netflix e comendo pipoca e acabou um dia, entendeu? Exato, exato, E exatamente. beleza, tem dias que vão ser É, assim, mas, pô, se eu tenho a oportunidade de fazer cada dia ser cara, um privilégio, pô, tô vivo, sabe? Tô vivo, tô aqui, tenho muitas possibilidades. sim, é Então, eu exatamente fico isso. puto comigo mesmo, sabe? Falo, cara, Sim, não acredito, perdi um dia. sim, é Mas faz exatamente. parte. É, com certeza, nós somos humanos. O melhor disso, gente, é que por isso que fez tanto sentido para mim o budismo, porque ele não tem a culpa, ele tem a responsabilidade. Você passa a entender assim, bom, igual esse dia que você falou que foi entre aspas, foi um dia perdido, mas que foi bom para você ter passado, você entendeu o seguinte, cara, esse dia não foi produtivo. Então eu vou me punir por isso? Não. Eu vou entender e a partir de amanhã eu não vou deixar mais meus dias serem produtivos. Aí você cai Sim. de novo, aí você fala, aí o oito ventos passa ali, você dá uma chacoalhada, você fala, cara, calma, deixa eu me sentir aqui, tal. Aí é importante também essa interiorização, né, Evandro? Para que a gente possa nos compreender e nos olhar diante dessas circunstâncias da vida, né? Total, Léo. Acho que para despertar esse verdadeiro eu aí que você tá falando, acho que tem que olhar, cara, tem que se olhar com carinho, sabe? Sim, Não, sim, não passando a mão na cabeça. Não é um sim, olhar carinhoso assim, tipo, eu sou assim, vou continuar assim e eu sou desse jeitinho. Então, tipo, sim, eu sou assim e você é assim. Não. Mas é um carinho de acolhimento mesmo, tipo, sim, cara, respeitando mesmo, beleza, o que que eu posso aprender com essa situação que eu estou vivendo? Nossa, mandei mal aqui, mas aqui eu posso ser melhor. Enfim, de sim, estabelecer um diálogo carinhoso consigo mesmo. Que eu sim, acho que às vezes a perfeito. gente vai tão no automático com a gente mesmo, sabe? Sim. E que vai passando, né? Mas, Evandro, falando sobre os oito ventos, nós temos quatro favoráveis e quatro Desfavoráveis. desfavoráveis. Quais são mesmo? Os 4 favoráveis: prosperidade, honra, elogio e prazer. E os desfavoráveis: declínio, desgraça, censura e sofrimento. Legal. E, e eles condensam, é o que eu tinha falado lá no começo. E enfim, bom agora a gente estar voltando quase aqui no final, assim, voltando, porque essas 8 coisas, esses oito ventos, eles condensam bem a dinâmica da nossa vida. São coisas que sempre vão acontecer. Não é que elas não vão deixar de acontecer. Sempre você vai receber um elogio, sempre você vai ter prosperidade em alguma coisa, sempre alguma coisa vai declinar, sempre você vai ser censurado em algum aspecto, sempre você vai ter prazer com alguma coisa, vai ter sofrimento mental ou físico. Enfim, essas coisas elas vão existir. A questão é
o que que eu faço quando essas coisas acontecem? Eu fico apegado a essas coisas? Ah, falaram pra mim que eu sou foda pra caramba, que eu sou, tipo, o melhor cineasta que... e é isso, eu vou acreditar nisso e as minhas ações vão ser guiadas por isso? Ou eu vou passar por isso? Ah, beleza, sou o melhor cineasta. Interessante. Recebo, aceito, mas o próximo filme que eu vou fazer não vai ser porque eu sou o melhor cineasta, vai ser porque o filme que eu quero fazer tem uns valores ali que eu quero colocar. Então, assim, sei lá, tentei trazer um pouco para mim para ver se fica Foi incrível isso que você mais disse, claro. foi incrível, porque existe um livro que chama Mindset, e ele fala essa questão da gente trocar o nosso pensamento, porque muitas das vezes a gente é, é, somos medidos por aquilo que a gente faz de melhor. Então, quem faz melhor é o melhor. Só que aquele que se esforça para sempre estar fazendo o melhor também é o melhor. Não é valorizado, mas ele deveria ser valorizado. A gente tirar da cabeça que não é porque você é o melhor cineasta que você vai fazer sempre filmes fodas. É que você, na hora que você está ali sendo o melhor cineasta, você entende que ser o melhor é porque você sempre vai estar aprendendo a fazer a coisa melhor. Você Sim. sempre vai estar buscando o melhor para aquilo que você está fazendo. Eu dei uma confundida, mas deu para entender? Deu para entender, deu para Sim. entender. Não acreditar muito em rótulos, né, Léo? Sim, Tipo, às vezes botam a gente em umas caixinhas e a gente fica ali acreditando, sabe? Ah, aquele cara é chato, ou aquele cara tem sim, depressão, ou aquele cara sei lá, qualquer rótulo que botam na gente, e às vezes as pessoas ficam olhando pra gente a partir daquele rótulo, a gente acredita naquele rótulo sim, e fica preso ali anos e tipo, sim, cara, não, as coisas elas precisam ser baseadas em outras coisas que não são tão efêmeras, sabe? São coisas sim. mais consistentes. Perfeito, E perfeito. Nós tivemos aqui uma pessoa que falou o seguinte, que ela chama Reijane. Ela falou, peraí, opa, ela falou o seguinte: ser benevolente consigo mesmo, né? E então a questão da benevolência ele é um termo muito bonito, porque ser benevolente consigo, a gente é tanto com os outros, a gente compreende tantos outros, mas a gente não se compreende. A gente exige muito para que a gente seja sempre o melhor, porque a gente sempre dê sim, resultado e tudo, mas você não tem a paciência da construção para você ser talvez esse melhor cineasta, né? E eu acredito muito em construção. Sei lá, o melhor cineasta que talvez exista, se ele for considerado o melhor, eu acho que ele vai ter em mente que ele nunca vai estar bom. Né? Então a gente tem aí o nosso presidente Ikeda, né, que é o presidente da nossa organização, ele conta isso, né, que ele não entende que ele seja o suprassumo numa questão de budismo. Ele entende que ele ainda tem que, por isso que ele está vivo, que ele precisa se aprimorar cada vez mais, porque ele precisa nessa busca. Então, esses 8 ventos, eu sintetizo isso tudo que a gente disse através disso, que é essa busca e ter a paciência da nossa construção e entender a construção do nosso verdadeiro eu. O que você sim, acha? acho isso perfeito. E acho que para essa construção a gente levar em conta os ventos. Sim, O que eu estava falando, eles vão acontecer, invariavelmente, eles vão acontecer. sim, Usar o vento quando ele bater para ajudar nessa construção desse verdadeiro eu. sim, Sempre assim, o vento bateu, eu não vou embora com ele, eu fico. Eu estou aqui construindo o meu verdadeiro eu. Mas sim, o que esse vento pode me ensinar enquanto vivência, enquanto valores, enquanto vida perfeito. mesmo, né, cara? A vida é um Sim, eterno aprendizado, é isso. sim, Viver é um barato. perfeito, verdade. Gente, faltando nossos, se eu não me engano, hoje como desculpa, gente, hoje eu entrei um pouquinho atrasado, me desculpe mais uma vez, meu amigo, Tudo mas bem? eu acredito que está faltando em torno de 6 minutos para a gente terminar a nossa live. E aí eu quero perguntar a vocês, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para esse cara fodástico que está aqui Ah, conosco, esse cara obrigado. incrível. E se vocês tiverem, por favor, coloque aqui
as suas perguntas, porque se você já tiver colocado, a gente não consegue ver, porque aqui agora, ó, deixa eu ver, eu acho que teve uma pergunta gigantona aqui. Cara, eu acho que lá em cima alguém falou alguma coisa tão legal de Ah, imagem, de internet. Eu li assim, mas como tá meio travado a minha tela, eu não consegui ver na hora. olha, a pessoa falou o seguinte: o achismo está em todo lugar, mas parece que quando vindo pela internet toma um valor de verdade, não é? Exatamente. É, é a Rejane que falou isso pra gente, né? Quando aquela hora que a gente estava falando sobre as questões das postagens, né? O negócio da gente estar sempre colocando o nosso achismo. Mas será que a gente está disponível? A gente está pronto para ouvir o que o outro também tem a dizer? Porque a nossa construção é encontrar ou nos achar nesse verdadeiro eu acredito que vem através disso, de você também ouvir o outro, porque através daquilo que o outro tem de experiência de vida, aquilo que ele tem, ele também pode te ajudar a construir, né? Exatamente. E tá conectado com os seus princípios, com os seus valores. A internet, todos esses aplicativos foram criados para eles não acabarem, entendeu? Então, assim, sempre você vai ficar atualizando, sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter alguém falando uma coisa, e você, dependendo do seu estado de vida, vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, que vida maravilhosa, a minha vida não está assim. Aí Sim. você, porque tá com a energia lá embaixo, porque tá, enfim, sendo levado pelas situações, você acaba, cara, criando várias paranoias na sua cabeça, porque esse é um espaço de que muitas pessoas, assim como nós estamos aqui agora, muitas pessoas vão estar sempre falando coisas. A Sim, questão é como receber isso? Entendeu? sim. Como receber isso? Com que coração receber isso? Com que força? E aí, eu só vou responder aqui, ó. Quando você vem para Maringá, o André, que é um amigo meu lá de Maringá, tá aqui. Ah, É... uma ótima pergunta, André. Falei. Vou deixar essa pergunta para Cara, você, meu amigo. cara, uma ótima pergunta. Eu não sei quando eu vou. Eu não tenho previsão ainda, porque é isso. Eu sou lá de Maringá, mas os meus pais agora estão se mudando também para Curitiba. Então, minha irmã já mora em Curitiba. Então, não tenho tanta previsão de voltar. Mas espero, espero te ver aí em breve. Muita saudade. Que legal que Que você está aqui. legal. Que legal que você está aqui acompanhando esse papo. É verdade, André, muito bem-vindo. Pessoal, por favor, coloque mais perguntas aqui. Se quiser também saber se eu vou para o Rio, não tem problema, tá? Brincadeira. Bom, gente, é muito importante a gente entender assim, que o objetivo, eu gosto sempre de estar colocando, Evandra, porque entra e sai pessoas, né? Mas o objetivo dessa live é simplesmente aquecer o coração de vocês e que vocês possam encontrar ouvir essas informações todas e poder, de alguma forma, talvez, despertar em vocês a vontade de despertar o seu verdadeiro eu. Então, obrigado, minha amiga, quando eu venho para o Rio. Alguém perguntou, né? Eu É, consegui ver agora. tá vendo? Não vou ficar com ciúmes. Mas em breve, minha amiga, em breve a gente vai estar, vamos estar todo mundo junto aí novamente. Ah, mas essa onda, né, da gente estar aqui falando todos os dias às 18 horas, eu vou estar me esforçando para estar trazendo um convidado diferente, não por ser, né, para trazer pensamentos diferentes, tá? Então esse é o objetivo. Então a gente vai estar aqui conversando para que a gente possa explanar e falar sobre essa filosofia que despertou para mim esse meu verdadeiro interesse por despertar o meu verdadeiro eu. Então, que assim possa fazer na sua vida. Ah, vi que minha irmã tá aqui também. Ó, Ah, coraçãozinho. que Saudades. bonitinha! É, Antônia, minha linda, muito obrigada, querida. Quero saber quando você vem para o Rio. Em breve estarei aí. Com certeza eu vou conseguir. Bom, gente, já vamos ficando por aqui. Evandro, muito, muito, muito obrigado pela sua vinda, pela sua disponibilidade, pela sua entrega, pelo esse papo gostoso que nós tivemos. Eu já sabia que ia ser assim, mas muito obrigado pelo seu carinho, viu? pô, eu que agradeço. Me senti.
É o que foi. Me senti tomando um café na minha casa com um grande amigo. Isso, Então, isso. delícia. Muito bom. É Obrigado. exatamente assim. Obrigado você, querido. E que você possa voltar, por favor, mais vezes, viu? Demorou. Rejane, Antônia, Michele, Fernanda, Eve, André, vocês todos que estão aí com a gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vou me esforçar para que todos os dias às 18 horas. Amanhã eu vou estar com um cara incrível que esteve aqui com a gente no domingo falando sobre os 10 mundos, tá bom? Tchau, tchau para vocês, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.